boa tarde. Prazer estar falando com vocês, exaltando o nosso cinema nacional, falando sobre o Rio do Desejo. Parabéns pela produção, maravilhosa, sensível. Eu acho que podemos considerar, quem sabe, um novo clássico do cinema nacional, né? Foi a primeira crítica que o filme recebeu na Estônia. Foi assim, o cara falou, posso apostar minhas fichas que vai ser um novo clássico do cinema brasileiro. Vocês viram isso? Bonito. Demais, né? Na Estônia. Tomara. Sérgio, você tem uma carreira admirável, grandiosa em nosso cinema nacional. Seu currículo é sensacional. Me encanta muito a forma como você conduz e demonstra a sua história para o público. Em Rio do Desejo não foi diferente. Interessante observar nessa história que a gente observa diversas facetas dos seus personagens principais. Poderia compartilhar um pouco sobre a trajetória dessa trama, desde o seu embrião até a conclusão, de fato, da mesma? Eu me encantei, assim, eu já era encantado com a obra do Milton, né? Eu li, curiosamente, assim, eu li na época que eu estava lançando o Cidade Baixa pelo mundo. Antes da viagem, o Walter Salles, me deu de presente os 3 livros do Milton. Eu conheci a obra dele toda, tipo assim, em 2 meses eu li os 3 livros. Dois Irmãos, Relatos do Certo Oriente e Cinzas do Norte. Eu li eles todos numa tacada só. Eu já era muito fascinado pelo Milton. Para mim, assim, na minha modesta opinião, é o escritor brasileiro mais brilhante em atividade. Assim, eu já era fascinado por ele. E aí eu me aproximei dessa história quando eu estava fazendo um filme, ele parou, e aí eu comecei a ler autores brasileiros, e quando eu cheguei nesse livro, eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar. A grande dúvida foi que conto, qual desses, eu gostava muito de vários, aí eu pensei em fazer uma mistura de todos os contos, e acabou ficando que tem elementos de todos os contos, mas tem uma coisa ali na literatura do Milton que realmente me apaixona, que é a coisa de que tudo é meio subtexto. A história, a trama é simples, né? O que acontece, são 3 homens e 3 irmãos se apaixonam pela mesma mulher. Mas o que eu acho que tem de mais bonito na coisa do Milton é o que está além disso, o que você não vê, as dores desses caras no passado, um personagem da mãe deles que você não vê na história, mas é oculto, do pai, assim. Então a obra do Milton é toda feita de silêncios e mistérios, assim. Foi o que eu tentei, o que eu achei que ia ser um desafio incrível enveredar por esse caminho desse escritor que eu admiro tanto. Maravilhoso. Sofia, interpretar a Naira foi especial para você em sua carreira? Um dos pontos que me chamou a atenção no filme foram as alocações que vocês gravaram. Teria uma memória dos dias de gravações que você vivenciou e que gostaria de revivenciar aquele momento? Poderia compartilhar, por favor? Esse processo todo da divulgação, né, os nossos encontros, as entrevistas, isso é genial porque a gente revisita realmente aqueles momentos que a gente viveu coletivamente, né, os bastidores, a gente lembra de momentos e também eu acho que consegue compreender coisas que naquele momento, no meio da experiência, da vivência, você não tem como você precisa decantar uma experiência dessa, né? Uma vivência em Itacoatiara de 2 meses, né? Mergulhada nesses personagens tão intensos, tão... eu não quero dizer bruto, mas assim, porque são naturais, assim, né? Tipo, você encontrar uma pedra preciosa que ainda não foi lapidada, mas essa é a beleza desses personagens, assim, do jeito que foram encontrados mesmo, sabe? E essa natureza tão exuberante também, inevitável e brutal e opressora em alguns momentos, mas bela, a ligação com o Rio, tudo isso foi muito forte para mim. Então, assim, agora lembrando, assistindo o filme na tela grande, né, entendendo, eu começo a entender o tanto que eu amadureci, que eu aprendi, que privilégio que eu tive de viver essa experiência, né? O cinema é a grande aventura da minha vida, é a coisa mais assim, especial quando acontece dessa forma, né, com o Sérgio, com o Tegido, com o Rômulo, com o Gabriel, com o Daniel, e toda a população de Itacoatiara também vibrando e querendo que o filme desse certo. Então essa vibração, toda essa energia, eu acho que está no filme, né? Sem dúvida. Foi muito especial.
inesquecível na minha vida. Muito bom. A próxima pergunta. Rômulo, seu personagem é o Dalmo. Ele possui impulsos para controlar os seus desejos, principalmente em relação à atração com a sua cunhada. Poderia exemplificar o que mais foi desafiador para interpretar esse personagem? Muitos desafios, na verdade, né? Acho que é um personagem que eu acho que de alguma maneira flerta com a formação do masculino. Eu diria brasileiro, não sei se mundial talvez, mas flerta com essa formação do masculino. Então eu arriscaria em dizer que flerta com todos os homens. Então desafiador nesse sentido, porque encontrar com essa parte do masculino não é muito bom, não é agradável, não é muito prazeroso. É uma parte que eu Rômulo considero feia da formação do masculino. É uma parte que não se assume, uma parte travada, é uma parte hipermoralizante, é uma parte cerceadora, é uma parte julgadora, né? Claro que o personagem tem a sua curva, tem a sua beleza, tem a sua faceta, né? Mas o que eu acho que é a importância dramatúrgica do personagem é justamente apontar essa dificuldade de caminhar, né? de andar para frente, né? de transformar, de se transformar, de se reconhecer no mundo como ser transformável e não como um ser endurecido, bruto, pronto, né? Ungido de Deus. Então eu acho que essa acho que foi de fato a maior dificuldade. E para finalizarmos, eu quero deixar vocês à vontade para convidar os seguidores do Arte Cult do Cinema e Companhia a assistirem o Rio do Desejo, 23 de março nos cinemas, principalmente na primeira semana, né, que é fundamental. Exatamente. Então, fiquem à vontade. Fica aqui o meu convite, realmente, como você já disse tudo, a primeira semana é fundamental e esse filme que fizemos em 2019 com tanta garra, com tanta... assim, eu acho que foi o último de um momento que a gente tinha muitos fomentos para o cinema, chegando agora no momento onde a gente volta a sonhar com um país que vai às salas de cinema, onde se valoriza a cultura, onde se valoriza a importância do cinema nacional. E aí, Sérgio, fala aquele negócio de novo lá no espelho. É tão impressionante. Não, acho que eu acho fundamental, né, um país que a gente ficou um tempo, né, durante 4 anos a gente foi adestrado a odiar a nossa própria cultura, né, e isso é uma tragédia, né, porque de alguma maneira o cinema é como uma espécie de espelho, né? E um país que não produz cinema é como uma casa que não tem espelho. Aí você delibera ao outro a possibilidade de te dizer como você é, né? Você não tem como se olhar. Então acho que é muito importante assim, a gente estar vivendo um momento de renascimento do cinema e de renascimento de um país, eu acho, né? De um país que se ama, de que se admira, assim. Eu acho que eu estou com muita garra para lançar esse filme, me esforçando ao máximo, assim, porque eu acho que é um dever político, assim, para a gente fazer as pessoas voltarem a irem para o cinema, se verem e terem essa experiência coletiva, né? A gente acabou de fazer essa sessão para mais de 1.000 pessoas no Teatro Amazonas. Eu já ouvi saber que tem mais de 1.000 pessoas confirmadas lá para assistir o filme hoje à noite. E foi assim também na Estônia. Então é convidar as pessoas para irem para o cinema, verem na sala de cinema, compartilharem a emoção que é. E um filme desse, de grandes paisagens, de grandes planos, que é importante e que funciona melhor numa tela de cinema. Com som, né? Com som de cinema, ao lado de outras pessoas, numa sala escura, concentrado no que você está vendo, a experiência é diferente. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade.